Vocês já ouviram falar num pastor americano da década de 60 chamado Martin Luther King? Sim? Sim. Tem até nome de rua aqui em Londrina, em homenagem a ele. Ele foi o prêmio Nobel mais novo, o prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu o Nobel da Paz, acho que com 39 anos. E um homem incrível que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, que acabou assassinado em 68. Mas ele era um homem incrível, um orador incrível, um pastor cheio do poder de Deus. E um dia perguntaram para a mãe dele, talvez você já tenha lido isso, como que você produziu filhos tão brilhantes assim como ele, como os irmãos dele. E ela falou assim, uma coisa que eu sempre ensinei na minha casa, e o que eu sempre fiz, eu sempre dei aos meus filhos raízes e asas. Raízes e asas. Isso até virou nome de livro depois. O que a mãe do Martin Luther King quis dizer com isso? Que para voar, para poder voar na vida e nas aventuras e nas coisas que a gente tem desejo e sonhos, nós precisamos ter raízes, saber ter fundamento, ter base, uma base sólida, saber de onde a gente veio, aonde a gente está firmado, para aí então a gente poder galgar sonhos novos e diferentes e arriscados às vezes, mas quando você tem a base bem fundamentada, você pode deixar com que as suas asas cresçam cada vez mais. E é mais ou menos isso que nós temos dito em relação a essa série. Nós queremos que todos possam ter de volta os sonhos e imaginar uma situação melhor para a vida, mas nós começamos essa série falando dos fundamentos, das raízes. E as raízes, no caso de uma igreja cristã evangélica, nossas raízes são a nossa fé em Jesus Cristo, a base de tudo que nós fazemos. Então eu disse no primeiro dia que tudo para os evangélicos, o fundamento de tudo que nós fazemos está na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé não é uma coisa etérea, não é uma coisa que não tem nada de concreto, que você não consegue imaginar, só está na imaginação. Não, nossa fé tem uma parte concreta que a nossa fé é baseada na pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa que viveu entre nós no primeiro século, que todos nós conhecemos a história, que fez milagres, que curou cegos, que ressuscitou mortos, que ensinou e que se disse filho de Deus. Jesus foi o único dos profetas que falou assim, eu sou um enviado de Deus. Ninguém mais. Você pode investigar qualquer outra religião, qualquer outro profeta, seita, qualquer coisa que você investigar. Não teve uma pessoa que falou assim, não, eu sou o enviado de Deus. Jesus foi o único. E para provar que ele era o enviado de Deus, ele fez milagres como ninguém jamais fez, ressuscitar mortos mais de uma vez. E ele previu a própria morte, e ele mesmo, depois de morto, ressuscitou e foi visto por centenas de pessoas, 500 pessoas, pelo menos é o que a Bíblia relata, viram Jesus, depois de morto, ressurreto. Então, eu disse na semana passada também, ou na primeira semana, é isso que você precisa investigar, se você ainda está tateando na fé, se você ainda tem dúvida, você precisa investigar se Jesus realmente foi morto numa cruz e se ele ressuscitou. Você pode investigar isso com a Bíblia, fora da Bíblia, historicamente. Será que Jesus existiu? Tem gente que questiona isso, eu acho assim, me dá tontura, quando alguém fala, será que Jesus existiu ou é um mito? Como assim? Você acha que a gente ia mudar a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo de uma pessoa que não existiu? Só se todo mundo fosse muito imbecil, porque não é possível, né? Então, claro que Jesus existiu, só que investigue documentos, porque se você chegar a essa conclusão, que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou e provou que ele era o Filho de Deus, se você chegar a essa conclusão, seu próximo passo é seguir o que Jesus está falando, porque não é verdade que você quer o melhor para a sua vida, e se Deus sabe o que é melhor para a sua vida, você vai ouvir o Filho dele e o que ele tiver para ensinar. E nós falamos no primeiro dia ainda, que a mensagem principal de Jesus era o amor a Deus e o amor ao próximo. E nós falamos também no primeiro dia que muitas vezes nós estamos na igreja, e talvez alguns há muito tempo, e nós não praticamos isso. E a gente sempre fala aqui nessa igreja que saber uma coisa sem colocar em prática é igual
a não saber. Você só sabe quando você pratica, quando você coloca, exerce aquilo. Bom, aí na semana passada também falamos um pouco mais sobre esse amor e como colocar em prática esse amor. E aí nós falamos como Jesus nos ensinou a nos preocupar com os perdidos. Se você ama mesmo o seu próximo, se você quer uma vida melhor para a humanidade, você quer uma humanidade melhor, mais justa, você precisa estender esse amor aos perdidos, às pessoas que estão fora, aos seus amigos, às vezes pessoas da sua própria família, que não conhecem esse Deus, esse Jesus, e que não seguem esse Jesus. Então nós mostramos na semana passada a importância que que Jesus deu, a ensinar isso para nós, demonstrar o nosso amor através de anunciar o Evangelho às outras pessoas. Hoje, eu vou tocar no ponto que talvez a maioria esteja esperando em relação a essa série, que é, bom, agora nós firmamos as raízes, agora a gente quer as asas, como é que a gente voa, como é que a gente decola, como é que a gente sonha, né? Então, primeiro, certifique-se de que suas raízes e seus fundamentos estão bem firmes, para depois a gente dar esse passo de voar, de tocar o sobrenatural, que muitas vezes é isso que eu e você precisamos, e é isso que nós procuramos. Muitos de nós, quando entramos numa igreja, nós estamos esperando algo além do natural, porque o natural não está funcionando. O natural, as coisas que você conhece, não estão dando certo, então você quer uma coisa sobrenatural, além do natural. E até o dicionário, quando fala de sobrenatural, diz o seguinte, que sobrenatural é tudo que excede as forças da natureza, fora do natural ou do comum, fora das leis naturais, o extranatural. Até uma palavrinha nova se você não conhecia. Esse é o nosso dicionário falando do que é o sobrenatural. Então, tudo que deixa de ser natureza, tudo que deixa de ser impulso humano, comum, tudo que passa esse nível, a gente considera sobrenatural. E é isso, é essa busca que nós temos. Nós queremos, quando nós procuramos uma igreja, quando nós procuramos a Deus, nós estamos atrás de uma solução sobrenatural. Algo além do natural, algo que nos surpreenda por ser sobrenatural. E Jesus foi, talvez, a pessoa que mais tocou o sobrenatural enquanto esteve conosco na terra. Como eu disse no começo, Jesus curou cegos de nascença. Imagina, gente, a gente lê e parece que trata, depois de um tempo, como uma coisa assim normal. O cara era cego e passou a enxergar. Agora, se você conhece uma pessoa que não enxerga, se você conhece um cego, e eu conheço, eu tenho um grande amigo que não enxerga, que é cego, imagina essa pessoa, depois de 40 anos, depois de uma breve oração, e talvez de um movimento que Jesus tenha feito, ou de alguma outra pessoa, essa pessoa passar a enxergar. É um absurdo, é uma coisa muito além do natural, é uma coisa que assustaria a gente. Imagina, um morto, há 4 dias, enterrado, e aí Jesus, é que o sistema lá era diferente, era tumba, era uma pedra, não era a forma que a gente usa hoje. Chegar Jesus, depois de 4 dias, falar assim, abra a porta do túmulo. Todo mundo falou, não, Jesus, já faz 4 dias que ele está aí, o cheiro deve estar terrível. Jesus, abre a porta. E as pessoas abrem, rolam a pedra, Jesus faz uma oração a Deus e chama aquele morto, e aquele morto no meio daquelas faixas sai se arrastando. Imagina o susto das pessoas. Imagina o susto que você levaria se isso acontecesse uma vez aqui nessa igreja. Numa pregação sobre isso faz muito tempo, acho que uns 5, 6 anos atrás. A gente fez uma encenação aqui, a gente fez uma gruta aqui e colocou um estudo de papelão, colocamos uma pedra, tudo, né? E estávamos representando isso na pregação. Só que a hora que o texto foi lido, Lázaro vem para fora, uma pessoa apareceu ali. Teve gente que gritou. Quem lembra? Teve gente que assustou. A gente quis provocar isso mesmo, mas realmente seria uma coisa de nos assustar, né? Então Jesus tocou muito o sobrenatural enquanto ele viveu. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos para a nossa vida, soluções para alguns casos nossos, a gente quer uma solução sobrenatural. Por quê?
Por que nós procuramos Deus para isso? Porque, vamos ser sinceros, a ciência até agora não deu uma resposta satisfatória sobre a criação do universo. Cada vez eles falam uma coisa, uma hora o buraco negro é o maior vazio de todos, agora já estão falando que é talvez onde tem a maior acomodação de matéria, seja o buraco negro. Quer dizer, a ciência vai e volta. Eu sou fã da ciência, mas assim, não como resposta definitiva para as coisas. E a ciência não nos satisfaz. Então, por isso, talvez nós já tenhamos desistido, nós já estamos procurando uma outra opção. E talvez você já tenha procurado em religiões diferentes, talvez você já tenha investido um monte de dinheiro num pai de santo, ou então num desses pastores da televisão, que é quase a mesma coisa. Verdade. Talvez você já tenha investido um monte de dinheiro nisso e aí não funcionou. E aí você fala, não, eu preciso de alguma coisa diferente. Talvez você já tenha buscado em autoajuda 10 passos para a felicidade. Você leu o livro todo, era dessa grossura, e você deu os 10 passos e você não resolveu. Talvez você tenha experimentado seitas, talvez você tenha experimentado um monte de coisa, ou não acreditar. Talvez você tenha experimentado não acreditar, não creio em nada, é tudo bobagem. E não funcionou. Então, o que eu quero propor para vocês é que, dê uma chance para quem sabe, experimentando Jesus de verdade, isso faça diferença na sua vida. E quem sabe toque algo sobrenatural. Então, a mensagem de hoje, nós vamos expandir a nossa mente, nós vamos sair do natural, nós vamos tocar o sobrenatural. E no sobrenatural, eu falei isso na semana passada, entra uma coisa interessante que é uma lógica diferente da nossa. A nossa lógica é natural. Falei bastante disso na semana passada. Nós vamos conhecer a lógica de Deus, o pensamento de Deus. Se nós estamos buscando Deus porque a gente acredita que do nosso jeito não está funcionando, nós precisamos considerar que a forma de Deus, a lógica de Deus, precisa ser experimentada para a gente saber se dá certo ou se não dá certo. Então, isso vai servir para todas as pessoas, tanto aquelas que ainda não creem, ou aquelas que estão aqui que creem, mas descreem, ou aquelas que estão aqui há 3, 4 anos, ou aquelas que são cristãs desde os 7 anos de idade, desde os 8 anos de idade, e até hoje não tocaram esse sobrenatural, não conheceram de verdade esse Jesus, não experimentaram essa vida segundo Jesus Cristo. Então, nós vamos ler alguns textos hoje, onde Jesus nos ensina a lidar com esse sobrenatural. Talvez não, com absoluta certeza, um texto que eu vou ler aqui, a maioria de vocês conhece, mas a gente vai ler sobre uma outra perspectiva, tentando entender o que Jesus quis dizer com aquilo. Porque como Jesus agia, quando Jesus ia tocar o sobrenatural, o que ele fazia? Como eu narrei aqui na questão da ressurreição do Lázaro, ele chegava na frente do túmulo, olhava para o céu, Jesus não fechava o olho, falava algumas palavras virado para o céu, e aí falava, Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscitava. Então, observando essas atitudes de Jesus, um dia os discípulos chegaram assim, Jesus, ensina-nos a orar, porque toda vez que a gente vê o Senhor orando, alguma coisa sobrenatural acontece e a gente não consegue fazer isso. Como é que a gente deve fazer? Como é que esse negócio, quando o Senhor olha para cima, quais são as suas palavras? O que o Senhor fala para Deus que depois acaba funcionando? Ensina-nos a orar, disseram os discípulos. E aí Jesus, como é um professor excepcional, ele vai ensiná-los passo a passo a orar. Só que como um bom professor, Jesus começa primeiro falando como não orar. Primeiro ele desconstrói o que eles conheciam de oração, para em seguida ensinar a orar. Então, se você tiver a sua Bíblia, nós vamos começar com um texto que está lá em Mateus 6. Se tiver a sua Bíblia no celular, ou tanto faz, é muito interessante você acompanhar isso. Então, primeiro Jesus vai falar assim, como não se deve orar. Tá? Foi a primeira coisa que Jesus falou. Jesus falou assim, em Mateus 6, versículo 5, ele falou assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eu adoro esse jeito de Jesus, um dia eu vou ter coragem de falar assim. Jesus vai direto
na veia, né? Ele não dá a voltinha. Ele fala, quando vocês forem orar, não faz igual esses hipócritas. Que hipócritas que Jesus está falando? Esses hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Se fosse hoje, ele falava, talvez na televisão. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quem que Jesus está chamando de hipócrita? Aqueles caras que querem fazer aquelas orações bonitas. Ó, Senhor, estamos aqui, né? É cheia de, sabe, palavreado difícil. E Jesus está falando assim, isso aí pode ser hipocrisia na maior parte dos casos, porque essas pessoas, às vezes, estão querendo usar todas essas coisas complicadas na oração para chamarem atenção para elas, para alguém fazer o comentário. Puxa, você viu como aquela pessoa ora bonito, quanta palavra, né? Nossa, eu nem sabia que tinha tudo aquele nome de Deus, e o cara sabe tudo. Então, Jesus está falando assim, a pessoa que faz isso, já recebeu a sua recompensa, ela não precisa esperar mais nada da oração. Vocês conseguiram entender qual que foi a recompensa da pessoa? A pessoa que queria orar para aparecer, apareceu, pronto, acabou. Então, Jesus falou assim, então ele já recebeu a sua recompensa, está ótimo, está tudo certo. Mas aí, Jesus quer explicar um pouco melhor isso, porque a noção que as pessoas tinham do relacionamento com Deus era baseada no que eles conheciam das leis, dos profetas. Então Deus falava às vezes através de sonhos, através de uma chama ardendo, Deus falava com Moisés. Então eles tinham essa noção de um Deus lá no céu que só falava com aquelas pessoas mais bem escolhidas, selecionadas e tudo. Então Jesus veio para quebrar esses paradigmas. Jesus falou, olha, a gente veio construir uma nova aliança, é um novo tratado, um outro jeito de você entender Deus. Então Jesus quis construir um outro modelo comum na época. Então Jesus fala o seguinte, no versículo 7, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. É mais ou menos, Jesus está falando assim, gente, Deus não é Buda, você ficar com um mantra repetitivo, e fala a mesma coisa, ou qualquer uma outra religião que fique usando esse tipo de repetição vã. Poxa, imagina, se você está falando com o Deus do universo, você vai ficar repetindo a mesma coisa? Ah, Senhor, me dá um sapato, Senhor, me dá um sapato, Senhor, me dá um sapato. Tenha santa paciência, né? Deus ia falar, por amor de mim mesmo, para com isso. Mas, enfim, Jesus está falando, desconstrói esse modelo, não é assim que vocês vão orar. Depois ele vai ensinar direitinho, mas não é desse jeito, não é repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Deus não é uma criancinha, não é... Fala direito com Deus. Então ele fala assim, não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam, ele sabe que você precisa de sapato, você não precisa falar 35 vezes, fala uma vez. Deus sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, Jesus não diz que você não deve pedir, você deve pedir, você não precisa ficar com vã repetição, né? Repetindo. Jesus quer dizer que, assim, diante da autoridade de Deus, do Deus Criador do mundo, você precisa ser criativo, você precisa ser honesto, você precisa ser transparente, tirar as máscaras, falar diretamente, com toda a honestidade do seu coração. É isso que Jesus está falando. E aí, então como, Jesus? Como é que é isso, então? E aí ele fala o seguinte, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que já é uma novidade, chamar Deus de Pai, né? Para aquele tempo era uma novidade, que está no secreto. Jesus sabe que Deus é sobrenatural. Você vai fechar a porta do seu quarto, Deus não vai aparecer fisicamente na sua frente. Ele até pode, mas eu prefiro que não, porque eu vou levar um susto muito grande. Eu prefiro a presença, sentir de uma outra forma. E normalmente ele não vai aparecer, mas é isso que Jesus está falando. Você entra no seu quarto, que está em secreto, e você vai falar em secreto com o seu Deus. Mas é importante isso, porque você vai ter uma conversa pessoal, se você tem um pedido especial, tem que ser pessoal essa conversa. Então, entre você e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, você vai falar com o seu Pai que está no céu e que vem em secreto. E aí, ele fala assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu,
céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está ensinando com esse comecinho? A hora que você vai falar com Deus, Deus é o Criador do universo, a maior autoridade do universo. Você não é mal educado quando você fala com um prefeito. Se for falar com o Alexandre, prefeito de Londrina, você vai falar, excelentíssimo senhor prefeito, muito boa tarde. Você não vai chegar lá e falar, ô prefeito, a rua da minha casa está cheia de buraco. Não deveria, pelo menos, né? Você tem um maior respeito. Se você fosse falar, se alguém promovesse um encontro seu com o Obama, você não ia chegar falando de qualquer jeito. De qualquer jeito que eu digo, não é usar palavra difícil, mas você vai primeiro honrar aquela pessoa. E é isso que Jesus está falando. Você está falando com Deus, Ele é seu Pai, mas Ele não deixa de ser Deus. Então, primeira coisa, Deus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, o Senhor é grande, eu sei com quem que eu estou falando. Não estou falando com um menino, não preciso ficar repetindo as coisas, estou falando com o grande Deus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Reconhecer a autoridade de Deus é a primeira coisa que você faz quando você for orar a Deus. Pode ser do seu jeito, né? Aliás, deve ser do seu jeito, você não precisa repetir essa oração. Jesus acabou de falar que não é esse o caminho, mas do seu jeito, você fala com Deus, Deus, o Senhor é demais, eu te amo. Nossa, o que é aquela orquídea, coisa maravilhosa que o Senhor fez, parece uma bailarina, eu fico olhando para aquilo, sabe, o Senhor é demais, é do seu jeito, mas reconhecer com quem você está falando, né? Próxima coisa, ele fala, Deus, vamos combinar que do jeito que as coisas andam, não estão funcionando? Então, venha o teu reino. Deus, eu queria que o Senhor reinasse, que a sua sabedoria reinasse na minha vida, na minha igreja, na minha cidade, na minha família. Venha o teu reino, reina sobre a minha vida. Eu queria que o Senhor fosse o meu rei. É isso que você está falando para Deus. Da sua forma. Reconhecer essa autoridade e falar, Deus, vem sobre nós com o seu poder, nos ensina, nos ministra, nos educa. O Senhor é Deus, reina sobre nós, venha sobre nós. E aí, Jesus fala uma coisa um pouco perturbadora, um pouco decepcionante para a maioria de nós. Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa parte a gente enrosca. Não na teoria, mas na prática. Porque geralmente, quando eu e você vamos orar, na verdade nós estamos interessados na nossa vontade, não na de Deus. Vamos ser bem sinceros? Quando nós vamos orar, nós estamos querendo que a nossa vontade se realize. Então, Deus, pega um papel e caneta e anota aí. É mais ou menos isso. Eu queria que o Senhor abençoasse isso aqui. Sabe aquele fulano lá que me enche o sapato lá no trabalho? Dá um jeito dele ser mandado embora, Deus. Está anotando? E aquela pessoa lá da igreja que não me cumprimenta direito, tira ela da igreja, expulsa dali. Sabe, a gente quer que a nossa vontade seja feita. E Jesus fala essa coisa assim perturbadora, seja feita a tua vontade. Então aí nós começamos a tocar de novo naquela questão da lógica de Deus. Essa é a lógica de Deus sobrenatural. Se a gente buscar a vontade de Deus, a nossa vontade acaba sendo satisfeita. É a lógica de Deus. É difícil de entender? Por que é difícil de entender? Porque é sobrenatural. O natural é eu falar assim, eu quero as coisas para mim, e aí eu vou me dar bem. A sobrenatural, a lógica de Deus é, eu quero a vontade de Deus, e aí eu vou me dar bem. Dá para entender? Não dá para entender. Mas se você quer tocar o sobrenatural, começa por aí. E Deus tem uma lógica todinha dele para um monte de coisa. Eu vou dar uns pouquinhos exemplos aqui, mas até na matemática, a matemática de Deus é diferente. Eu vou colocar uma sugestão de conta aí para você fazer. Quanto que é 1 mais 1 na nossa lógica? Alguém sabe? 2. Quanto que é 1 mais 1 na lógica de Deus? 1. Põe o versículo, por gentileza. Por essa razão, o homem deixará pai e deixará mãe, e se unirá à sua mulher, o homem mais a mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse versículo se repete 4 vezes na igreja, quer dizer, 1, homem, 2, mulher,
igual a 1. Essa é a lógica de Deus para o casamento, para o relacionamento. É assim que Deus planejou. Então, eles vão se tornar um. Então, quando eles se tornam um de verdade, diante de Deus, eles são inseparáveis, não tem como separar. Quando se torna um de verdade. Eu sei que muita gente está no segundo casamento, talvez no terceiro. Talvez não tenha sido realmente unido por Deus, porque se for unido por Deus de verdade, não tem jeito de você separar um. Como que você vai separar um? É unidos. Se tornarão um. Eles se unirão, vão ficar uma coisa só, é uma coisa só. Então não tem como separar. Então essa é a matemática de Deus que contraria a nossa lógica. Outra coisa, outro exemplo, uma coisa perturbadora. É dando que se recebe. Ah, que é isso? Não. Não pode ser. Vamos ler o versículo de cara. Lá está escrito assim, Lucas 6,38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a você. Peraí, como assim, Jesus? Como assim? A minha lógica é assim. Eu retenho, eu acumulo, portanto, eu vou ter mais. Aí Jesus fala, não, a lógica de Deus é assim. Deem, sejam generosos e vocês vão ter mais. Não faz sentido. Claro que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque é sobrenatural. É uma outra lógica, é um outro pensamento. É pensar diferente, é abrir a cabeça, é ver de uma outra forma. E olha que interessante, versículo seguinte, Jesus falando, que a lógica do meu pai é assim, ó, pois a medida que vocês usarem para medir, também será usada para medir vocês. Olha que coisa perturbadora. Jesus está falando assim, se você tem uma cumbuquinha aqui, que você vai usar essa medida para alguma coisa, para o amor que você oferece para sua esposa ou para o seu próximo. Então, assim, vamos pensar no amor ao próximo. Se você vai dar essa cumbuquinha de amor ao próximo, Deus vai usar essa mesma cumbuquinha para te dar de volta. Então, quem não está dando nada vai receber quanto de volta? Nada. Não tem cumbuquinha. Você não está dando nada. E esses dias, eu estava conversando com a minha esposa. Por incrível que pareça, a gente conversa bastante. E nós falamos sobre isso. Tem gente que às vezes se queixa, né? Eu já ouvi isso, e isso dói, assim, no fundo do coração. A pessoa falando assim, essa igreja aqui, ou qualquer outra igreja, essa igreja não tem amor, as pessoas não amam e tal. Sabe o que acontece? Quando sua cumbuquinha, quando você não tem cumbuquinha, quando você não oferece nenhum amor, dificilmente você vai reconhecer o amor. Concordam com isso? Se você não conhece uma coisa, você não vai reconhecer aquela coisa, ela vai passar batido por você. Então a pessoa não dá amor para ninguém, não oferece nada para ninguém. Ela só quer para ela, só quer para ela. Não, as pessoas precisam me amar, esse pastor, puxa, não foi me visitar no hospital, fiquei doente. Ou o meu líder, ou o irmão, o cara é do meu GA e não ligou naquele dia importante, esse pessoal não me ama. Se você não sabe o que é dar amor, você não vai reconhecer o amor nas outras pessoas. Percebe? Então, as pessoas mais generosas com o amor são as pessoas mais amadas. Olha que lógica curiosa. É dando que se recebe. Pensa numa pessoa que você conhece que seja muito generosa, que ajuda os outros, que estende a mão. Verifica se essa pessoa não é muito amada pelas pessoas. Por quê? Você está dando e aí você recebe. É uma outra lógica, é uma lógica sobrenatural, diferente. A gente conhece. E isso, Jesus fala em outros momentos, até em relação à oferta, fala em relação a muitas outras coisas. A dedicação, ao seu tempo. Ao seu tempo. Para tudo que te chamam, você nunca tem tempo. Mas aquela pessoa que arruma tempo para fazer alguma coisa, para servir, para ajudar, parece que o tempo dela se multiplica. Você quer chamar uma pessoa para te ajudar numa tarefa, chama uma pessoa ocupada. Porque o preguiçoso nunca vai ter tempo. Não chama preguiçoso, porque ele nunca vai ter tempo. E ele tem tempo de sobra, mas não consegue se virar no tempo que ele tem, não dá tempo. Então, você quer uma coisa bem feita, chama uma pessoa ocupada. Eu aprendi isso há uns 15 anos atrás e isso funciona na minha vida até hoje. Bom, enfim, vamos seguir. Próxima coisa esquisita.
não se defenda, minha é a vingança. Ah, não. Não, Deus, você não sabe o que ela fez. Ela começou a falar mal de mim e falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. Deus, por favor, vai, não precisa morrer, mas um acidentezinho de carro não custa nada. Né? Ninguém pensou isso até hoje. Vocês dão uma risada porque é muito engraçado, mas tem gente, vocês não acreditam, num país da América do Sul, que pensa assim, que deseja às vezes o mal, porque assim, a pessoa realmente foi ruim, ela foi falsa, ela mentiu, ela te prejudicou, pô, alguma coisa precisa ser feita, sabe? E você quer às vezes você mesmo vingar. E aí você vinga não conversando com a pessoa, você vinga retribuindo o mal, falando mal dela. Você se vinga, você quer se vingar porque aquela pessoa é má. E aí vem Deus de novo com essa lógica esquisita de que não se defenda. Minha é a vingança. Mas como assim? Como assim? Isso está lá no versículo também. Romanos 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ah, mas isso não tem graça. É gostoso ver a pessoa se dando mal. Eu quero fazer de tudo para ela se dar mal. Aí Jesus diria para mim, ele falou, não, então continua do seu jeito. Continua fazendo do seu jeito. Você quer experimentar o meu jeito? É um jeito sobrenatural. Então, no sobrenatural, as coisas são sobrenaturais, acima do natural. É uma outra lógica, é um outro pensamento. Quer experimentar desse jeito? Quem sabe você vai mudar de opinião. Mas, isso é o apóstolo Paulo falando, ele continua, ele fala o seguinte, façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo está falando assim, o que depender de você, de mim, faz todo o possível. Talvez não vai ser possível. Talvez as pessoas vão continuar não gostando ou reclamando, mas o que depender de você, faça o possível para viver em paz com todos. E aí, no versículo 19, ele fala, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. É uma coisa incômoda. Você ser prejudicado, alguém desejar o seu mal, alguém fazer um mal para você, e você deixar isso na mão de Deus. Eu sou testemunha viva, de que isso funciona. Eu constatei um negócio essa semana com a minha esposa de novo, que foi chocante. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu estou muito à vontade aqui para falar hoje. Eu estava estudando essa mensagem, e aí caiu uma ficha assim na minha cabeça, terrível, que fez a minha esposa chorar a hora que eu comentei com ela. Mas eu falei assim, amor, eu vivi 25 anos como músico, tocando, e como cristão, uma época, outra época sem ser cristão, mas durante toda a minha carreira de músico, eu fiz muitos amigos, e eu sinto que eu tenho as portas abertas em todo lugar, todo mundo, assim, às vezes eu fico 10 anos sem ver uma pessoa, o cara me manda um recado, pô, que saudade de você, nossa, como era legal, eu me sinto super bem. E aí a minha constatação foi a seguinte, as únicas pessoas que eu sei que não gostam de mim são crentes. Faz sentido? Não. Pensa comigo, faz sentido isso? As pessoas escolhidas por Deus para amar as outras pessoas são as únicas pessoas que eu conheço, graças a Deus não são muitas, tá? Talvez tenha algumas aqui, vocês me desculpem, não são muitas, mas assim, as poucas pessoas que declaradamente, não gosto do fulano, são ou se dizem cristãos, né? Vamos falar o termo certo. E aí a Kellen chorou nessa hora, porque falou, não é que é verdade? Não é que é verdade? Então é um absurdo. É um absurdo, as coisas precisam mudar, a gente precisa acordar. Nós somos cristãos, nós precisamos acordar para a verdade. Então, essa contralógica de Deus é assim, não precisa se vingar. As pessoas que eu estava dando meu testemunho pessoal, quando eu fui acusado, mentiram contra mim, falaram um monte de coisa, tentando me derrubar, tentando me prejudicar, isso há 10 anos atrás. Eu, diante de Deus, falei, Deus, eu não vou me defender, eu não me defendi, e Deus me defendeu. Deus me defendeu. Quem conhece, sabe do que eu estou falando aqui, as poucas pessoas sabem o que aconteceu. A pessoa que estava tentando isso se deu mal em todos os sentidos, eu não levantei uma palha para fazer nada, e isso aconteceu. Então, isso é verdade, isso aqui não é conto de carochinha, isso aqui não é
mais uma religião. Se você experimentar, isso aqui pode ser verdade na sua vida. Mas aí, vem a maior de todas as loucuras de Deus. A coisa mais sobrenatural de todas que eu consegui encontrar para dividir com vocês aqui. E ela começou no momento onde Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, momento que Jesus pegou o vinho e falou assim, olha, isso aqui vai representar o meu sangue que eu vou derramar sobre vocês, para a purificação dos pecados de vocês, é o sangue da minha nova aliança, é a nova aliança de Deus com vocês. E aí, Jesus pegou o pão e partiu o pão e falou uma coisa muito louca. Falou, isso aqui é o meu corpo entregue a vocês. Que é isso que Jesus quis dizer na hora que ele fez isso? Esse é meu corpo dividido. Agora eu entendi alguns. Agora eu entendi. Gente do céu. Isso é propaganda negativa contra. Mas a mãe deve estar lá, vocês podem ter certeza. Vixe. Bom, vamos voltar aqui. Jesus compartilhou o corpo dele com as pessoas. E aí, num próximo passo, alguns anos depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo deu uma explicação para isso incrível, super sobrenatural, e que é a coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. É profundo, mas é maravilhoso, é transformador se você colocar isso aqui em prática, se você entender e colocar em prática. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, ele fala o seguinte, ele vai falar uma coisa muito importante, aí ele prepara o nosso coração para aquilo. Tá? Ele fala o seguinte, lá no versículo 18, oro também para que os olhos e corações de vocês sejam iluminados. O que eu estou para falar, diria o apóstolo Paulo, é muito importante, é sobrenatural, então preciso que vocês fiquem muito atentos e sejam iluminados por Deus para poder entender isso que eu vou falar. Quer dizer, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Com isso que eu vou falar, vocês vão entender por que vocês, você, foram chamados para ser cristãos. Com isso aqui que o Paulo vai falar. Vocês vão entender por que vocês são cristãos, vocês têm uma missão. Vocês são chamados para que vocês conheçam o quê? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quer dizer, para que vocês possam se aproximar dessas riquezas, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. É um pouquinho complicadinho isso aqui, mas Paulo está falando, eu quero que vocês conheçam esse poder, essa força, eu quero que vocês conheçam isso. E aí ele segue, esse poder, e ele vai falar desse poder, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Paulo está falando do tamanho do poder depositado em Jesus Cristo por Deus. É muito além, muito sobrenatural, muito mais do que o nosso pensamento consegue captar. Paulo está falando que é um poder intergaláctico, porque é para o universo, não é só para essa vida, atinge tudo. É muito difícil de entender, é muito complexo, é muito sobrenatural. Mas Paulo está falando isso, é um poder gigantesco, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo. Esse poder estava em Jesus Cristo. Mas aí Paulo vai falar como que a gente pode acessar esse poder sobrenatural. Ele fala o seguinte, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça para todas as coisas, com uma missão muito importante. Sabe para que Deus fez isso com Jesus Cristo? Depositou todo esse poder sobre ele? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aí você fala, não, aí é demais. Aí é muito sobrenatural, é muito além da minha lógica, eu não consigo. Como é que é isso? Deus fez um plano intergaláctico, universal, sobre Jesus Cristo, para que Jesus
e o seu corpo fosse a igreja, e a igreja, quando a gente olha para a igreja, tem muita gente com defeito, e todos, aliás. Uma vez nós pensamos em colocar uma placa ali na entrada, proibida a entrada de pessoas perfeitas. A gente pensou, e eu vou fazer uma série sobre isso, mas mais para frente um pouquinho. Porque nós somos imperfeitos, e agora como? Que lógica é essa de Deus, de falar que a igreja é o plano final de Deus? Que nós fomos chamados para fazer parte desse corpo, que Jesus Cristo, que dividiu o seu corpo, vive em cada um de vocês e de mim, e de cada um de nós, e nós representamos Jesus na nossa sociedade hoje, nós somos Jesus, como um corpo. Não dá para entender. Não dá para entender. Não é um plano meu, porque para mim, esse plano tem tudo para não dar certo. Porque não é possível, eu sou imperfeito. Como que Deus vai depositar essa responsabilidade em mim, na minha família, em alguns dos meus amigos? Nós somos todos imperfeitos, como que essa responsabilidade está sobre nós, de sermos o corpo de Cristo vivo na terra? Mas é a lógica de Deus, é a lógica de Deus. E aí, nós como corpo de Cristo, alinhados com o corpo de Cristo, alinhados com a vontade de Deus, todo esse poder está à nossa disposição. Essa que é a loucura. Esse é o sobrenatural. O sobrenatural é você se alinhar perfeitamente com a vontade de Deus, fazer parte desse corpo de Cristo, seguir essa lógica que para você às vezes é absurda e contrária ao que você pensa, mas na medida que você segue, na medida que você faz, na medida que você se vive assim, esse poder que estava em Jesus estará sobre cada um de nós. Poder para curar, poder para abençoar, poder para ensinar, todo o poder estaria disponível à nossa disposição. Inclusive, o mal estaria sobre os nossos pés. As doenças, as dores, os sofrimentos estariam debaixo dos nossos pés, porque é o mesmo poder, é Deus que está falando através do apóstolo Paulo, não sou eu que estou falando. Para mim, isso é muito louco, é muito acima da minha compreensão, mas esse é o plano desse Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus que mandou Jesus Cristo. Esse é o plano. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu me alinho com isso? Como é que eu... Puxa vida, como é que eu posso ter isso? Aí Jesus, complementando o que ele vinha falando, ensinando a gente a orar, Jesus falou, você entendeu? Como se Jesus tivesse em algum outro momento explicado isso que eu acabei de explicar, né? Esse poder, esse Deus do universo, sim, ele pode atender os seus pedidos mais básicos, mais singelos, desde que você já tenha entendido essa parte, eu estou buscando a tua vontade. Mas aí chegou uma hora na sua oração, onde você vai falar assim, Paizinho, querido que estás nos céus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o dono do universo, o rei da minha vida, eu queria que o Senhor reinasse sobre mim e sobre a minha família, eu busco a tua vontade, Senhor Deus, na minha vida, para a minha casa, para tudo que eu vou fazer, eu busco a tua vontade. Mas agora, Deus, me dá licença, eu preciso falar dos meus problemas. Jesus fala que é assim mesmo, é assim mesmo. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Deus, o Senhor já conhece as minhas necessidades, mas algumas delas eu quero lembrar. Olha, o dinheiro está acabando, não tem comida lá em casa hoje. Dá-nos hoje a refeição que nós precisamos para hoje. Deus, eu perdi o emprego. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou precisando, eu sustento uma família. Eu estou te buscando, eu busco a tua vontade, eu estou tateando ainda, mas eu estou buscando essa sua lógica, esse seu jeito de pensar para a minha vida. Mas eu preciso disso. Estou com uma pessoa doente, muito querida no hospital, estou com alguém em casa, ou perdi alguém da minha família, estou precisando de consolo. Jesus fala, é assim que você deve agir. E sem hipocrisia, sem palavras bonitas, é deitar no chão. Alguém sabe aqui, quer dizer, ninguém vai saber, porque eu nunca ouvi esse termo, acho que é eu que falo isso.
Você sabe o que é chorar para cima? Eu, muitas vezes, já chorei para cima. É que quando você está com o rosto no chão, a sua lágrima não cai para cá, ela cai para cá. Ó. Chora para cima quando você for falar com seu Deus. Porque só você sabe a sua dor. Só você sabe o problema que você está enfrentando. E Jesus está falando, Deus para tudo que Ele está fazendo, para te ouvir. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, te ouve quando você fecha a porta do seu quarto, quando você rasga o seu coração diante dEle, quando você chora para cima, Ele ouve o seu pedido. E Jesus disse ali no começo, você está lidando com o seu Pai. O fato de Deus ser o seu Pai, não tira a autoridade dEle de Deus. A gente às vezes confunde essas coisas, né? Às vezes porque a gente tem modelos ruins de pai também. Então você fala, não, se eu for imaginar meu pai, não consigo pensar em Deus. Não, pensa num pai perfeito, um pai que talvez você gostaria de ser, uma mãe que você gostaria de ser. Pensa num pai perfeito. Esse é Deus. Ele continua com a autoridade, mas ele fala, me chama de pai, vocês são meus filhinhos. Eu quero escutar, eu quero ajudar. E aí depois que você se derramou, você pediu aquilo que você precisa muito, aquilo que só Deus pode fazer, aquele milagre que só Deus pode fazer, e glória a Deus por isso, a gente vê isso acontecer no nosso meio muitas vezes, muitas e muitas vezes. Depois que você fez isso, ainda Ele ensina você a fazer mais 2 pedidos. Deus, eu sei que eu vou ser tentado, porque todos nós somos tentados, mas não me deixa cair na tentação. Eu sei que às vezes eu vou abrir meu computador e vai ter uma imagem ali que vai me atrair. Não deixa eu cair nessa tentação. A tentação, eu não posso fugir dela. Jesus foi tentado. Mas eu posso fugir de pecar. Então, me livra da tentação. E aí, uma coisa que só Deus pode fazer por nós. Jesus fala assim, livrai-nos do mal, livra-nos do mal. Deus, esse mundo está violento, a gente assiste o noticiário, é decepcionante, a gente morrendo, é assalto, é tudo aquilo. Essa parte eu não tenho controle nenhum, Deus, porque o mal está por aí, está chegando à nossa porta. Então, Deus, me livra do mal, me livra do mal. Até isso, Jesus falou que Deus está disponível. Ele pode te livrar, se você estiver com a vida alinhada, Ele pode te livrar das tragédias, alguma coisa. Eu venho de uma família diferente do meu pai e da minha mãe. A família da minha mãe é uma família cristã. Minha mãe tinha 11 irmãos, eles eram em 12. É uma história enorme, grande, com, sei lá, centenas de sobrinhos e primos e etc. Nós não temos uma tragédia para contar, uma. Já morreu gente, já ficou doente. Eu estou falando de tragédia, aquelas coisas horríveis. Eu não estou falando que isso nunca vai acontecer com quem é cristão, não é isso que eu estou falando, não me entendam mal. Eu estou falando que, olha, a probabilidade, que curioso, era uma família cristã e não tem uma tragédia para contar, uma. Então, assim, é possível, é isso que Jesus está falando, é possível. E aí, Jesus finaliza assim, porque teu, Deus, é o reino, por isso que é possível, porque o reino é teu, o poder é todo teu, a glória para todo sempre. E aí, no mesmo capítulo, o último versículo que eu quero ler com vocês, Jesus promete uma coisa, Ele fala assim, que quando você orar, daquele jeito, de entrar no seu quarto e fechar sua porta, então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Imagine como poderia ser a sua vida se você experimentasse de verdade, independente de quanto tempo que você é cristão, experimentasse de verdade viver dentro da lógica de Deus, fazendo as coisas de Deus. Se você crê em Jesus, Jesus que está falando, você será recompensado por fazer isso. Qual que é a máxima que a gente fala? Eu preciso ver para crer, né? Então, não, primeiro eu quero ver. Se eu vir, aí eu vou crer. Se você vê alguma coisa, você não precisa de crer, concorda? Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. É uma coisa meio incoerente que a gente fala.
Ah, eu quero ver para eu acreditar. Ué, se você vê, você não precisa acreditar, você está vendo. O desafio é crer para ver. É viver, obedecer para experimentar. Esse que é o nosso desafio. E às vezes a gente fica anos na igreja e não faz isso. A gente até sabe, a gente sabe alguns desses versículos de cor, mas a gente não faz. Então, imagine como seria a sua vida se você praticasse isso, fizesse isso. Se você buscasse de verdade o que é melhor, segundo o ponto de vista de Deus, a vontade de Deus. Como seria a sua vida? Como seria a nossa igreja se a gente fizesse isso? Que se cada um de nós buscasse isso? E seguir aquela lógica de amar o outro, aquela coisa inconveniente de amar o próximo. Se a gente experimentasse isso, servir, ajudar, estender a mão, o que poderia acontecer? Ser generoso. É dando que se recebe. Experimentar essa lógica um período da sua vida. Você nunca experimentou, você experimentou uma vez. Não adianta, não funciona, é um período da sua vida. Deus quer ver você transformado. Experimenta, faz o teste. A não ser que do seu jeito esteja funcionando perfeitamente. Se do seu jeito está dando certo, esquece tudo que eu falei. Vem aqui falar qual que é o seu jeito. E a gente vai te seguir. Agora, se do seu jeito não estiver dando certo, faz o teste. Porque, gente, é a promessa de Jesus. Não é o Paulo, eu não sou digno de fazer nenhuma promessa. Mas é Jesus falando. Deus o recompensar. Quando você fizer isso, quando você colocar em prática, quando você seguir essa lógica, é o próprio Deus que vai te recompensar. Vocês acreditam nisso? Amém. Amém. O próximo desafio é vamos tentar, gente. Vamos tentar. Porque é assim que você vai poder sonhar de novo. É assim, alinhado com Deus, é que a gente vai poder tocar o sobrenatural. Tocar esse poder de Deus. Amém? Senhor Deus, falar sempre é mais fácil do que fazer. Compreender também é mais fácil do que colocar em prática. Mas eu clamo, Senhor Deus, para que essa palavra, que não é minha, que é tua, cristalize nas mentes dos meus irmãos e na minha própria mente, Senhor Deus. Que ela seja solidificada ali dentro, Senhor Deus, para que eu nunca mais esqueça disso. E para que eu me decida, Senhor Deus, a colocar em prática essas suas verdades, Paizinho. Buscar a tua lógica para a minha vida e não a minha própria lógica. Minha lógica não está funcionando. O meu jeito não está me levando para lugar nenhum. Eu só estou ficando mais confuso, mais atrapalhado e mais corrido. Eu não tenho tempo para mais nada. Mas Jesus está nos dizendo que há uma outra forma de olhar para as coisas. Há uma outra lógica para as nossas questões, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Há um outro poder, que não é aquele que nós conhecemos. E que esse poder está à nossa disposição, através de Jesus Cristo, quando nós praticarmos o que Jesus nos ensinou. Então, por favor, Deus, por favor, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Precisamos, Senhor Deus, nos lembrar disso, precisamos colocar isso em prática hoje nas nossas vidas. Então nos ajude, Senhor Deus, nos dá a coragem de mudar aquelas coisas que são difíceis, mas nos dá a coragem, Pai, de experimentar, de tocar o Seu sobrenatural, de buscar a Tua vontade, Senhor Deus, de inverter a lógica das coisas e procurar fazer as coisas do Seu jeito. E eu creio, todo o meu coração, que o Senhor nos responderá, porque essa é a Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente acabar essa música, nós vamos ter alguns líderes à disposição de vocês aqui. Se alguém quiser conversar mais, quiser receber uma oração, que alguém que tiver numa dificuldade, você vai ter esse tempo aqui com os nossos conselheiros aqui da igreja, em nome de Jesus.
és tu, Jesus. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Tudo que eu preciso, és tu, Jesus. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Se eu preciso de paz, se eu preciso de amor, se eu preciso de descanso, encontro em ti. Se eu preciso de forças, se eu preciso de abrigo, se eu preciso de consolo, encontro em ti. Tudo que eu preciso, és tu, Jesus. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Tudo que eu preciso, és tu, Jesus. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Se eu preciso de paz, se eu preciso de amor, se eu preciso de descanso, encontro em ti. Se eu preciso de força, se eu preciso de abrigo, tudo que eu necessito, encontro em ti. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Tudo que eu necessito, encontro em ti. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Se alguém realmente estiver precisando conversar ou de uma oração, a gente vai estar à disposição de vocês aqui. Uma ótima semana. Até a semana que vem. Deus os abençoe.